Programa Momento ID na Rádio Lisboa. Muito boa noite a todos e a todas que já está conosco aí na nossa live. É um prazer ter vocês aqui conosco, aqui no nosso programa Momento ID, aqui na Rádio Lisboa FM. Hoje, dia 6 de abril de 2026. Primeira semana aí de abril, já iniciou segunda-feira, 8 horas e 10 minutos. Primeiramente, antes de mais nada, quero pedir desculpa para você pelo atraso, tá? Infelizmente, houve um problema técnico com relação à chegada até aqui nos estúdios. Hoje o trânsito aqui próximo ao nosso estúdio estava bem comprometido, teve muito acidente. Inclusive, pessoal, toma muito cuidado para quem é motoqueiro. Nesse percurso aqui da entrada do Valparaíso, para quem conhece o entorno de Goiás aqui, teve 3 acidentes com motoqueiro, um inclusive estava debaixo do caminhão. Foi um acidente muito sério. Então, infelizmente, teve esse pequeno atraso, mas não deixamos de iniciar a nossa live, tá bom? São 8 horas e 10 minutos, curta, compartilhe esta live, hoje vai ser poderoso, vai ser um programa especial. A nossa convidada, irmã em Cristo, pastora Ana Lúcia, já está aqui com a gente. Nós não vamos demorar para iniciar esse bate-papo que nós vamos ter aqui nessa noite. Então, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, participe conosco aí na nossa live, vai compartilhando para os seus amigos, para os seus parentes. A live ela está pública, então qualquer pessoa aí que, mesmo que não seja amigo aí no Facebook, consegue acessar a nossa live e acompanhar essa programação. Não é isso, pastor Ivaldo? Muito boa noite para os ouvintes da Lisboa FM, né? Mais um programa aqui, Momento ID. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida pastora, né? Ana Lúcia, que estará conosco aqui dando um testemunho poderoso da parte de Deus. Quero já também me desculpar com todos os ouvintes aí. Nós tivemos aí, como o Herculano havia falado, né? Nós tivemos aí um contratempo no trânsito, né? Muito acidente, o qual nos impossibilitou de chegar aqui no horário. Mas estamos aqui para honra e glória do Senhor. Tenho certeza que esse programa será maravilhoso e vai alcançar muitas vidas com esse testemunho da pastora Ana Lúcia, do Ministério Assembleia de Deus, Unção Divina Pentecostal, localizada ali na Anguera C. A pastora Ana Lúcia, que através do evangelista Daniel, né, que foi participar de uma vigília com ela e a conheceu e voltou de lá falando muito bem da pastora. E aqui nós estamos conhecendo a pastora e também sendo agraciado, né, pelo testemunho que a irmã irá contar logo mais. Isso mesmo. Inclusive já temos aí participação na nossa live. Temos a Gabriela Silva de Azevedo. Shalom, shalom. Para quem não sabe, paz, né? Shalom quer dizer paz. Oh. Shalom, Deus abençoe, Gabriela. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ela diz também boa noite. Erivaldo aí diz graça e paz. Pastor Erivaldo mais uma vez dizendo, estamos iniciando o Pod ID agora, meus irmãos, Momento ID. Edilson Lima já está assistindo. Edilson aí tá com a gente o tempo todo, hein, pastor Erivaldo? E o Edilson é uma pessoa maravilhosa, né? Você vê que ele é um homem de Deus, né? De Deus. É um irmão do amor, juntamente com a nossa... Edilson, nós temos que conversar, viu? A Mara também já entrou aí na live, né? O Edilson também disse boa noite. Boa noite, Edilson, Deus abençoe. A Mara disse boa noite, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. E o pastor Adriano está assistindo aqui também com a gente na live. Deus abençoe a todos os irmãos que já estão participando com a gente. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui com a nossa querida irmã pastora Ana Lúcia, quero dizer que este programa ele tem um oferecimento com o nosso patrocinador oficial, Outlet dos Colchões e Sofá, que tem 7 lojas aí em Brasília e em torno. Então você que quer trocar o seu colchão ou o seu sofá, viu, pastora Ana Lúcia? Precisar aí, procura Outlet dos Colchões e Sofá. Você que já comprou um colchão ou sofá agora, taca fogo nele e compra na Outlet, por favor, viu? Então não esqueça. Quer comprar colchão e sofá com qualidade? Outlet dos Colchões e Sofá, você vai ter o melhor atendimento em Brasília. E também a igreja, né, o Ministério ID em Amor, que é idealizadora deste programa, juntamente com o nosso evangelista Daniel, pastor Erivaldo, que é o nosso pastor presidente do Ministério de Amor. Aqui que vos fala é o irmão Herculano. E temos também o pastor Manuel, que não está presente aqui com a gente, mas é este grupo aqui quem idealizou o programa. O pastor Manuel tá aí, é Tocantins, né? Tá viajando. Tá viajando, né? Tocantins, Tocantins, né? Ele deve chegar hoje de viagem, né? Maravilha. Um abraço, pastor Manuel, que Deus abençoe e o traga em segurança
Isso, Ana Lúcia entrou na nossa live também. Ana Lúcia, sua A xará outra aqui, Ana ó. Lúcia também. A sua xará, Ana Lúcia, a pastora Ana Lúcia, viu? E também o pastor Adriano. Quanto tempo, pastor Adriano? Há quanto tempo? Que Deus vos abençoe, amém? Participa aí, pastor Adriano, vai mandando suas perguntas aí. Gente, sem mais delongas, vamos apresentar, né, pastor Ivaldo? Estamos aqui com ela, que é pastora, uma mulher de Deus, né? Como o pastor Ivaldo bem disse, o Daniel veio lá da vigília lá, cheio. Foi numa sexta ou foi no sábado? Foi sábado. Segunda-feira aqui ele tava voando aqui na rádio. Era, Ivaldo? Ainda tava voando aí, foi uma bênção, né? Eu vou deixar a palavra então com o pastor Ivaldo para poder finalizar a apresentação e iniciar o bate-papo com a nossa querida irmã Ana Lúcia. Fica à vontade, pastor Ivaldo. Pastora Ana Lúcia, quero que a senhora se sinta à vontade, tá? Aqui é um ambiente que a gente tem total liberdade de falar as coisas do Senhor e de testemunhar, né, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E quero mais uma vez dizer em nome da Rádio Lisboa FM, de toda a equipe do Momento ID, que nós nos sentimos muito, mas muito honrados com a sua presença, tá bom? E gostaríamos muito de ouvir um pouquinho sobre a senhora. Então, já queremos logo saber um pouquinho de quem a Ana Lúcia, quem é Ana Lúcia mesmo, porque falamos pastora Ana Lúcia, atribuímos já o pastoreado e tal, mas queremos que a senhora fale um pouquinho nessa introdução, quem é a Ana Lúcia? Amém. Boa noite a todos, né? A paz do Senhor. A pastora Ana Lúcia, né? Boa pergunta, quem é a pastora Ana Lúcia? Olha só, vim de uma família humilde, nasci no norte de Minas, né? E foi lá onde começou tudo. A trajetória iniciou lá, porque muitas vezes Puxa só um pouquinho o microfone, pastor. nós Pessoal escutar aí. contamos histórias, mas não falamos da fonte, do início, né? Isso. E a minha história começou ainda no ventre, né? Passamos por muitas lutas ali naquele lugar. E como eu disse, né, de uma família muito humilde. E passamos por uma situação onde o meu pai se envolveu com pessoas que até hoje, né, faleceu, a gente não soube o que aconteceu. E uma certa feita, uma pessoa foi até a nossa casa para matar o meu pai. Eu tinha 1 ano de idade. E ali, quando aquele homem chegou à procura do meu pai, ele já não estava mais, meu pai já tinha vindo para Brasília, né? E aquele homem, ele ali puxou uma faca da cintura e levantou aquela faca para cima e falou que aquela faca seria para o meu pai. Estou contando a história que me contaram, tá? E ali, quando aquele homem saiu do quintal, meus irmãos ali brincando, o mais novo, que no caso era mais velho que eu, pegou uma faca e jogou para o mais velho. E aquela faca diz que andou entre as árvores e foi onde eu estava. Aí começa uma longa jornada. E aquela faca acertou meu olho direito. E ali eu perdi a visão do olho direito. Começou-se aí. Daí então, minha família muito pobre, não tinha muito recurso, me mandaram para Montes Claros, lá fizeram curativos e tudo, mas não teve solução. E aí começou a jornada. Viemos para Brasília, eu já tinha quase 4 anos de idade, e aí começou. De lá para cá, a minha luta sempre foi muito grande, espiritualmente falando, né? O inimigo não brinca, tentou ceifar minha vida de várias formas, né? E quando eu completei uns 12 anos de idade, porque eu estudava muito, e o meu sonho era voltar a enxergar desse olho. Dei uma enlouquecida no meu pai, fomos procurar meios, e na época nós conseguimos uma córnea pela Cruz Vermelha. Só que marcamos a cirurgia e tudo, mas foi uma obra feita. Falar assim, né? E terminou que não teve solução. Retiraram meu olho, mas a raiz do olho havia estragado, não teve como fazer o transplante. E daí foram se passando os anos, a minha família era idólatra e tinha um envolvimento muito grande com magia negra, essas coisas assim. E eu fui crescendo nesse meio. Fui crescendo nesse meio e eu vou voltar só um pouquinho atrás. Quando aconteceu essa fatalidade no meu olho, que eu fui
a ferida com essa faca, minha mãe, sem entendimento, me levou e me batizou no terreiro. Ou seja, me consagrou aos demônios. Sim. E de lá pra cá, minha vida não foi Quantos anos você fácil. tinha? Quando aconteceu o acidente, no meu não tinha 1 ano de idade. Não, não te ofereceram, né? 1 ano de idade. Ah, 1 ano Foi de quando idade. aconteceu essa fatalidade. E de lá pra cá, minha vida não foi fácil. O adversário, né, que é o inimigo da nossa alma, tentou me matar de várias formas. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que o nosso adversário, ele luta, mas Deus cuida, Verdade. Deus guarda e Ele vela por aqueles que têm um chamado específico, principalmente, né? É verdade, pastor. E assim Deus veio fazendo comigo. Só que eu passei por um período muito complicado. A minha vida era uma coisa assim que eu não consigo nem explicar direito. Uma hora eu estava aqui, daqui a pouco vinha aquela luta, eu já estava em outra fase, uma complicação atrás da outra. E ali eu fui crescendo nesse meio. Meu irmão mais velho e a minha irmã, que no caso era a segunda, né, das mulheres, que nós éramos 10. E foram também para o terreiro, né? E lá eles começaram na idolatria, na feitiçaria. E infelizmente, meu irmão se tornou um pai de santo. E essa minha irmã, infelizmente, morreu sem Jesus e morreu afogada num poço de 14 metros de fundura. E eles lá falam santo, né? Sim. Mas nós sabemos que é o demônio. Eles falam santo de frente. Ela era Iemanjá, o demônio das águas. Sim. E minha irmã morreu uma morte muito triste. E nessa época eu quase enlouqueci, que eu nunca tinha visto uma morte assim. Foi a primeira morte que eu Você vi. presenciou a morte do Presenciei a morte da minha irmã. E foi uma coisa assim terrível. E nós passamos por muito sofrimento, muita luta, porque meus pais eram muito humildes, não tinha entendimento, não tinha leitura, Sim. né? Mas Deus sempre cuidando, Deus sempre guardando. E aí, como eu contei, né, aos 13 anos eu fiz a cirurgia, não deu certo. Hoje eu uso uma prótese ocular, né, no direito. E aí o tempo foi se passando. Quando eu cheguei na fase da adolescência, e na idolatria, entendo. Uma certa feita, eu estava dando um trabalhinho para os meus pais, né? Que eu era danadinha. Aquela fase de transição da adolescência para. E aí alguém chegou para o meu pai e falou que o meu problema era espiritual. Só que meu pai, mais uma vez, sem entendimento, me levou no terreno de macumba. Aí começou a acontecer coisas terríveis na minha vida. E meu pai sempre sem entendimento, houve uma situação e meu pai foi e me colocou de casa para fora, ou seja, ao invés de me ajudar, fez foi piorar, né? Aí olha só a situação, eu agora na macumbaria novamente, saí de casa e aí eu fui morar em Sobradinho com meu irmão, um dos, né? E ali chegando naquela casa onde meu irmão morava, tinha sido um terreiro de macumba. E era um peso terrível naquele lugar. E na casa de frente também era um terreiro de fazer até sacrifício com animal. E nessa época foi a pior época da minha vida. Por quê? Porque agora eu estava aprisionada mesmo, acorrentada. E ali, quando começava as obras lá naquele local, eu não conseguia ficar dentro de casa, eu ia para lá. E ali foi uma situação muito ruim, uma fase muito ruim que eu passei. E eu jovem, querendo viver minha vida, querendo trabalhar. E uma certa feita eu fui procurar trabalho. E na mesma rua que nós morávamos, olha bem, eu encontrei uma casa de uma senhora muito humildezinha, aparentemente falando. E aquela mulher me contratou para trabalhar com ela. Só que aquela mulher é mãe de santo. Vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Assim como o Espírito Santo testifica, os demônios também eles testificam com. Sim. E quando eu cheguei naquela casa, aquela mulher ficou maravilhada tanto me viu. Ela olhou para mim, sorriu, já foi abrindo as portas, falou, entra. Aí eu falei meu nome, ela, olha, Ana, eu gostei muito de você. E mesmo sem saber nada do teu sem antecedente. saber Né? nada da minha vida.
E aquela mulher me tratava como se eu fosse da família. Aí ela falou, olha, eu gostei muito de você, aqui você não vai cozinhar, você só vai cuidar da casa e lavar e passar. O resto pode deixar comigo. E eu queria te falar uma coisa. Tem um cômodo aqui que eu gostaria que você não mexesse nesse cômodo. Falei, tudo bem. Só, né, que a curiosidade é grande. E um certo dia eu cheguei lá, a porta estava meio aberta. Quando eu olhei, aquele quarto estava cheio de tambores, congares, chapéus, coisas da macumbaria. E terminou que eu fiquei em silêncio, né? Também não comentei nada com ela e continuei trabalhando. Aí, uma certa feita, eu vim para o Céu Azul, para casa da minha mãe. Que quando eu retornei na segunda, ela já estava me esperando lá no portão, 7 horas da manhã. Aí, oi, Ana, bom dia, como é que você está? Eu falei, estou bem. Ela, olha, Ana, eu descobri algo sobre você que eu estou maravilhada. Eu falei, sério? O nome dela era Nilza. Ela, sim, Ana. Olha, Ana, ontem nós fizemos um trabalho aqui e a entidade falou que você é cabocla, que você é, né? Entendeu? Sim. E eu vou ser sincera com vocês. Satanás, ele age de uma forma, ele é tão astuto, que ele trabalha de uma forma que a pessoa se envolve tanto com aquilo que é normal. Ele se sente até agraciado por aquilo. E eu falei para ela, sim, é verdade. Eu sou, eu gosto. E aí pronto, aí aquela mulher ficou doida. Aí a mulher começou, não, Ana, você vai ter que ficar aqui com a gente, tudo e tal. Agora detalhe, geralmente as pessoas que estão no engano, que vivem ainda aprisionado, acorrentado por Satanás, eles vivem uma vida de aparência. Porque Satanás, ele é imitador das coisas de Deus. E aquela família vivia uma vida miserável. Aparentemente, eles pareciam ter dinheiro, eles pareciam ter uma vida boa. Aparentemente. Só que era só engano. Eles tinham uma imobiliária. E aí, o que acontece? Eles pegavam as casas para alugar, entravam para aquela casa. Quando o dono da casa vinha atrás do aluguel, eles mudavam daquela casa e ia para outra casa. Olha que situação miserável. E aquele casal, eles tinham 3 filhos. E a filha mais velha, muito linda, lembro como hoje Ana Maria, né? Muito linda, ela tinha leucemia. E todo o dinheiro que eles faziam era para comprar remédio para aquela menina. E ali eu ainda trabalhei 2 meses na casa desse pessoal. E com essa intimidade toda, fomos parar no terreiro de macumba deles lá em Planaltina. E ali eu ainda fiquei um tempo lá, né, nessa situação. Só que aí, olha que coisa linda, pastores. Quando Deus tem um chamado, quando Deus tem um mistério com uma pessoa, Satanás, ele pode tentar, ele pode fazer o que ele quiser, que Deus está sempre na frente. É verdade. E ali houve uma situação, justamente nessa época, eu estava tão assim acorrentada, aprisionada, cega espiritual, que eu já estava lendo livro de espiritismo. E uma certa feita, ainda nesse intervalo, eu vim para o Céu Azul. Quando eu retornei para Sobradinho, um jovem pregou para mim dentro do ônibus. E eu estava lendo um daqueles livros, que eu não vou falar o nome, né? E aí aquele rapaz pregou para mim, e ele falou, olha, isso aí não é de Deus. E falou comigo assim, aquela palavra entrou mesmo assim no meu coração. E ele falou, joga esses livros fora, porque Jesus tem uma obra linda na tua vida. Não lembro qual foi a palavra, mas ficou na minha mente. E chegando em casa, eu peguei aqueles livros, taquei fogo. E aí continuei na casa do pessoal lá. Aí quando foi um dia, irmãos, diante de Deus, porque Deus, ele sabe o que eu estou falando. Naquela casa só tinha 2 ovos na geladeira, arroz e berinjela. Olha só, coisa que eu nunca tinha comido na minha vida, para vocês verem o quanto Satanás é sujo. E aquela família aparentemente vivia bem. Eles eram felizes, aparentemente. Mas só quem estava lá que sabia o que estava acontecendo, a realidade deles. E ali nesse dia eu tive que comer arroz com berinjela feito só com água e sal, porque nem óleo não tinha. Meu Deus. Olha a situação. E o irmão daquela mulher chegou lá com fome e falou, Ana, o que tem para comer? Eu falei, meu amado, não tem nada. Só tem 2 ovos na geladeira.
E ele foi comer aqueles ovos. Quando ela chegou que procurou os ovos, falou, Ana, cadê os ovos? Eu falei, seu irmão comeu. Ela, mas aqueles ovos eram para me fazer um despacho. Olha a situação. Deus do céu. O quanto Satanás escraviza as pessoas. Verdade. Né? E ali começou outra etapa na minha vida. Olha só. Aí eu fui para casa. Quando chegou em casa, eu comentei com a minha cunhada e com o meu irmão. E o meu irmão se irou na hora e falou, você não vai mais trabalhar naquela casa. Você não precisa. Aqui você tem tudo. Por que você tem que estar lá? Eu falei, eu não quero trabalhar. Ele falou, não, você não vai mais. E a nossa família, mesmo sendo muito humilde, os mais velhos lá é autoridade. E os mais novos tinham que acatar. Aí ele falou, você não vai mais. Amanhã você vai lá buscar suas coisas e vai falar para ela que você não vai mais. Eu falei, tá bom. Aí fui no outro dia. Quando chegou lá no outro dia que eu falei para ela, olha, eu vim buscar as minhas coisas, que eu não vou trabalhar mais aqui, a mulher ficou desesperada. Não, Ana, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Eu preciso de você. Você não pode sair assim. Vem morar comigo, ao diabo. Vem morar comigo, aqui vai ser bom para você. Você vai ficar independente. Tentando me, né? E eu falei, não. A partir de hoje eu não venho mais, porque o meu irmão me proibiu de passar até na porta da sua casa. Eu falei da forma que ele falou. E ali peguei minhas coisas. E ela falou, Ana, mas e o dinheiro que eu estou te devendo? Eu falei, pega esse dinheiro que a senhora está me devendo e compra de remédios para sua filha. E eu estou indo embora. Aí nesse dia, irmãos, me aconteceu algo que quando eu falo é como se eu estivesse vivendo aquela cena. E ali quando eu saí, isso era na 8 de Sobradinho. Aí fui descendo na Comercial. Que quando eu fui chegando no final da Comercial, tinha um ponto de táxi. E ali tinha uns taxistas discutindo. E um daqueles taxistas correu para a minha direção e o outro sacou a arma e atirou. Irmãos, diante de Deus, se eu tivesse dado um passo à frente, eu tinha levado um tiro na cabeça. Eu vi quando a bala passou aqui, na minha frente. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, que eu falei para meu irmão falou, você está proibida de... Olha, eu não quero nem que você passe por perto da casa dessa mulher. E ali já era Deus trabalhando. Já era Deus agindo na minha vida. E ali eu comecei a meditar naquilo que Deus. Que negócio é esse? Aí tá. Passou-se um tempo. Meu irmão veio embora para cá. E houve também uma situação muito complicada comigo. Eu continuei lá. E para vocês entenderem uma coisa, irmãos, eu lá no mundo, na ignorância, né? Deus me revelava as coisas, só que eu não tinha entendimento. Eu mesmo, na macumbaria, Deus me mostrava coisas. Eu sonhava, no outro dia aquilo acontecia. Se eu sonhasse com uma pessoa, eu via aquela pessoa. Coisa tremenda. E aconteceu uma situação, que eu já em outra casa, trabalhando, e ali eles tinham chamado uma moça do Maranhão para vir para a casa deles. Tinha 2 meses também que eu estava lá, olha só que interessante. E ali aquela moça veio. E a dona da casa chegou para mim e falou, Ana, eu preciso conversar com você. Eu falei, sim, pode falar. Ela, olha, Ana, eu chamei uma pessoa, já tinha um tempo, estava esperando, essa pessoa chegou e eu pago 2 empregadas aqui e pago a da minha mãe. E como essa pessoa chegou agora, para mim ficar com você, eu teria que pagar 4 pessoas. E eu queria que você resolvesse. Se você quiser ficar aqui, eu consigo um trabalho para você melhor. E se você quiser ir para a casa da sua mãe, eu te levo lá. Falei, amém. Detalhe, o esposo dessa mulher também era espírita. Olha o mistério. Meu Deus. Então, para onde eu ia, o inimigo me cercava. E ali eu parei para pensar. Falei, rapaz, eu tenho pai, eu tenho mãe, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vou voltar para casa. Aí vim um dia de quinta-feira na casa dos meus pais. Aí cheguei ali, conversei com a minha mãe, com meu pai. Meu pai ainda estava meio duro. E minha mãe falou, você não era nem para ter saído daqui. Vai, pega suas coisas e volta. Você tem família? Eu falei, tá bom. Fui para casa. Organizei minhas coisas, tudo tal. Quando foi por volta de umas 2 horas da manhã, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que eu estava colocando um sutiã vermelho.
peça íntima, né? E aquele sutiã torava na minha mão. E eu assustei, não consegui dormir mais e fiquei pensando, meu Deus, o que significa esse sonho? Mas não tinha entendimento. Vim embora no outro dia, na sexta-feira. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que descia as bagagens, minha mãe me falou, você sabia que seu irmão... Não, ela perguntou, você sabe o que aconteceu com seu irmão? Eu falei, não, mãe. Ela me falou, ele levou 2 tiros. Olha, o que Deus queria falar comigo. E ali eu deixei as coisas, já fui para o hospital para ver ele. Chegou lá, estava meu irmão na cadeira de roda, cheio de sangue. Inclusive era o que era pai de santo, que hoje não é mais, para a glória de Deus. Aleluia. É. E ali eu comecei a viver outra etapa da minha vida. Né? E ali comecei estudando, trabalhando. Eu vou contar algo aqui para que os irmãos não venham se escandalizar. Irmãos, eu tinha uma sede tão grande de Deus e andava tão perdida que eu procurava algo que saciasse a minha alma. Meus irmãos, meus pais na macumbaria. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que situação. E ali eu não tinha quem pregasse para mim, não tinha quem falasse do amor de Deus para mim. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a igreja católica. Olha o mistério. Eu tinha sido batizada na macumbaria, ou seja, consagrada. Tinha sido batizada na igreja brasileira. E agora eu resolvi, com 23 anos de idade, resolvi batizar na igreja católica, eu mesma. Sedenta, com sede. E ali eu me batizei, fiz a primeira comunhão, crismei, mas aquele vazio não tinha nada que preencher. E continuei, eu falei, eu vou continuar aqui, estou aqui, deixa eu vou continuar. Aí lá fiz um curso de igreja, fiz um curso de catequista, me tornei professora de catequese na igreja, porque eu também sou professora, esqueci desse detalhe, tá? Sou professora formada pela misericórdia. E ali o que aconteceu? Fiquei um tempo ali, né? E lá mesmo, de uma forma superficial, porque eu estudava muito, eu lia muito, eu era muito assim. Eu sempre fui assim uma pessoa dedicada em tudo. E ali eu descobri que o nosso corpo era templo do Espírito Santo. Olha aí, o mistério. E ali eu comecei a meditar naquilo. Eu falei, bem, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, para onde vai o meu espírito? O que acontece comigo quando aquela entidade desce sobre o meu corpo? E bem nessa ocasião, eu cheguei na casa do meu irmão e estava lá, eles lá naqueles rituais. E a ex-mulher dele tinha ali descido uma entidade, só que aquela entidade não saía e ela voltava e virou aquela confusão, ou seja, ela estava nas trevas. E aquilo ali já era Deus falando comigo. E eu saí dali, eu falei, nunca mais eu piso meus pés aqui. Olha só. Aí tá. Passei um tempo lá, né? Dando aula de catequese e tudo. Aí de repente conheci o meu parceiro, o pai dos meus filhos. E ali aconteceu outra situação. Hoje eu entendo, né? Antes eu não entendia, eu ficava assim meio confusa ainda, né, Daniel? Porque tem coisas que acontecem assim que é pra gente mesmo ficar sem entender, né? As coisas de Deus é mistério. E ali houve uma situação, quando eu fui morar com o pai dos meus filhos, eu encontrei com a coordenadora, né, lá da igreja, e ela chegou pra mim, falou umas coisas muito duras pra mim. E falou que alguém tinha comentado com ela que agora eu estava morando com o marginal. Meu Deus. Olha só. Acusando. E ali me falou umas coisas pesadas e saiu e falou assim, Ana, depois você vai lá em casa pra gente conversar. Eu falei, tá, eu vou lá. Depois eu vou lá. E esse depois foi nunca mais. Né? Aí tá, nessa época eu dava aula ainda. E aí eu saí parei de dar aula na católica. Aí fiquei. Aí quando foi em 97, né, em 97, eu dando aula no Colégio Municipal do Céu Azul à noite pelo Estado. Dava aula de matemática de 5ª e 8ª. Só que quando a gente é jovem, a gente não pensa muito, né? Sim. Não me preocupei em fazer concurso, nem nada. Aí trabalhava por contrato. Aí trabalhei 3 semanas normal
Na 4ª semana eu fui acometida por uma enfermidade chamada toxoplasmose. Já tinha minha filha, né, a primeira, era pequenininha minha filha, e aí através dessa enfermidade eu fiquei cega do outro olho. Olha o mistério. Fiquei cega do outro olho, e aí entrei em depressão, tive que parar de trabalhar. Passei um período assim muito difícil da minha vida, né? E ali eu fui fazer tratamento, mas não estava resolvendo, porque o cego, como é que o cego toma remédio, né? E ali um belo dia, eu sozinha dentro da minha casinha lá com a minha filha, eu levantei a mão para cima e falei para Deus: Senhor, se for da tua vontade que eu fique cega para sempre, eu vou ficar, mas a partir de hoje eu não tomo mais esses remédios. Olha o mistério. E a partir daquele dia eu parei de tomar os remédios, pastores. E depois que eu parei de tomar esses remédios, aquela palavra foi tão poderosa ali que eu falei com Deus, que eu acho que eu nunca tinha conversado com Deus assim, com tanta firmeza, Fé. tanta fé. Determinação. E ali eu comecei a me fortalecer de novo. Voltei a enxergar? Não. Mas eu me senti fortalecida. Ali eu já conseguia pegar minha filha no colo. E um certo dia eu fui para a casa da minha mãe, estou indo lá na casa da minha mãe. De repente o meu irmão na época era casado com uma moça que era da igreja. Hoje ela está na igreja ainda. E ele passou e me viu naquela situação e falou: você quer ir na igreja do pessoal lá? Eu falei: quero. Ele: tem certeza? Eu falei: tenho. Ele: então vai lá se arrumar. Eu falei: não, já estou pronta. Irmãos, eu estava com uma sede tão grande de Deus. E ali fiquei esperando ele, fomos. Quando chegou na casa dessa família lá, eles demorando, eu: meu Deus, que hora que esse povo vai querer sair daqui? Agoniada para chegar logo. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, o mistério aconteceu. Coisa mais linda, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Olha que eu já tinha andado em vários lugares. Muitos lugares mesmo assim que vocês imaginaram. Tá entendendo? Nós fomos. Aquela família era idólatra, né, como eu tô falando. E ali, quando eu entrei naquela igreja, pastor Erivaldo, eita mistério, eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande, um gozo tão grande no meu coração, que eu falo: meu Deus, que negócio é esse? Ana Lúcia, essa foi a primeira vez A primeira que você vez adentrou numa que eu igreja. entrei em uma igreja. Antes, lá bem antes, eu me considerava igual Saulo. Uhum. Era perseguidora. Eu não gostava de crente, né? E aí, irmãos, nesse dia, quando eu entrei por aquelas portas, meu Deus, parecia que eu tinha nascido de novo, Um alívio. na alma. E ali, quando aquele culto começou, eu falei: meu Deus, eu acho que o meu irmão veio falar de mim para esse povo, porque não é normal. Irmãos, os hinos, as palavras que eram lidas ali, os testemunhos, meu Deus, que mistério é esse? E ali, quando terminou aquele culto, o pastor fez o apelo. E eu já fui de joelho, eu nem esperei, pastor evangelista, eu já fui de joelho. Eu falei: eu quero esse Jesus bem aí. Irmãos, Estou procurando durante tanto tempo. diante de Deus, irmãos, quando aquele povo se aproximou de mim assim, que começaram a orar por mim com as mãos sobre a minha cabeça, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. O olho que estava doente parecia que ia saltar para fora. Acredita? Parecia que ia saltar para fora. E eu: meu Deus, que negócio é esse? E nesse dia foi o dia que eu aceitei Jesus. E eu não esqueço. Muitas pessoas falam assim: mas tu passa por tanta luta, por que tu não sai da igreja? Eu falo: não, porque da onde o Senhor me tirou, ninguém poderia me tirar. Ana Lúcia, a gente vai estar sempre te interrompendo em relação à questão do teu testemunho. E agora chegamos num ponto, eu quero te fazer uma pergunta, quero que você se sinta bem à vontade de responder, se você quiser. Sim. Eu também tive uma experiência também, a minha família também extremamente idólatra, né? Sim. E o meu padrasto, ele tinha esse envolvimento no terreiro. E eu, diversas vezes, eu vi ele manifestando lá, eu vi ele recebendo a entidade, né? E tudo mais. E assim, eu tenho o meu ponto de vista, eu quero ouvir o teu agora. Sim. Percebemos na igreja evangélica essa situação, nós fazemos um paralelo com o
no caso, o trabalho feito, né, que é no centro, onde a pessoa recebe aquela entidade. Sim. E dentro da igreja, quando uma pessoa manifesta, né, há uma diferença, porque lá a pessoa é um cavalo, recebe a entidade, e aquela entidade fala coisas, conversa e tudo mais. Já na igreja é diferente. A pessoa manifesta, o inimigo logo cai e ele é repreendido. Sim. Qual é a diferença do terreiro, quando a pessoa é um cavalo que está recebendo aquela entidade, para aquela pessoa que manifesta um demônio na igreja? A diferença. Isso. Olha, é porque a pessoa que vai para a igreja, nem todos já vieram do Espiritismo. Sim. Muitas vezes foi uma obra feita. Já no terreiro, não. No terreiro lá a pessoa está consciente. Entendeu? Tudo aquilo que é feito ali é arquitetado, planejado. Entendeu? É feito consciente. Falo porque... Só um minutinho, irmãos. Eu vou pedir para pastor também, o pastor falar um pouquinho mais alto, porque a gente está com o microfone já no máximo, daqui a pouco vai começar a dar microfonia, e o pessoal na live está falando, os microfones estão baixos, só que o microfone não está baixo, é porque eles falam um pouquinho baixinho. Então, bicho, você fala só um pouquinho mais próximo do microfone, pastor e a pastora, Sim. e falar um pouquinho mais alto, tá bom? Certo. Pode continuar, Pode viu, agora? pastor Ivaldo? Não me chuta, não. Não. Então, pastora, é justamente esse ponto. Porque como eu via também essa situação, e também eu participei, não cheguei, graças a Deus, a receber, mas eu via como era, né? Sim. E é interessante que quando a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, é interessante que essas entidades se passam como conselheiros. Como conselho. Não é, pastor? Justamente. Ali é tudo tranquilo e tal, e aquela coisa toda, né? E te fala, vai te conduzindo. Sim, né? sim. Aí isso que eu quero que você estava falando. Quando a pessoa na igreja que não teve nenhum contato e a pessoa manifesta, ele manifesta de maneira diferente da forma como ele... É diferente. Não é isso? É diferente. É porque no terreiro eles invocam os demônios. Eles estão ali conscientes do que está acontecendo. Entendeu? Já na igreja não. Na igreja o demônio manifesta, a gente repreende e ele vai embora. Isso. Né? Porque ele não resiste ao poder de Deus. Entendeu? Aí agora eu vou voltar só um pouquinho atrás. Só um pouquinho. Aí houve uma situação que aí foi onde eu comecei a entender, né, que o negócio estava ficando do meu lado. Houve uma situação em que um dia eu passando na frente desse terreiro, que inclusive eu tive igreja lá. Olha só. Eu tive igreja lá. É sério. Esse lugar foi consagrado e até hoje, diante de Deus, meu irmão nunca conseguiu alugar para mais ninguém. E eu creio que nós ainda vamos retornar com a igreja lá. Glória a Deus. Que Deus tem mistério lá. Um lugar que era um altar. Aonde foi o terreiro de Macumba se tornou uma igreja. Glória a Deus. Tivemos Poderoso. muito tempo lá. E aí uma certa feita eu passando por lá, e meu pai, meus irmãos todos lá. Aí meu irmão estava lá manifestado com o demônio, e meu pai me chamou e falou assim, olha, reze aqui por ela. Olha o mistério. E ele veio bem pertinho de mim, olhou dentro dos meus olhos e falou, você é esperta, né? Eu falei, você que está falando. E eu era usada. E Você que está falando. Usada. Aí ele, você é corajosa. Aí olhou para meu pai e falou, não, ela não precisa de benzer não, porque ela reza muito. Só que quis dizer outra coisa, né? Que ali a presença de Deus já estava sobre mim. Eles não tinham mais poder contra a minha vida. Entendeu? E ali o tempo foi passando e Deus foi trabalhando, irmãos. Deus foi trabalhando. E aí essa situação do meu olho, né? Deus me curou na igreja, a glória de Deus. Hoje eu vou ao médico, os médicos ficam bobos, porque eles não conseguem entender como que eu enxergo tendo uma cicatriz no centro do olho. Isso não explica milagre, né? Né? Houve uma situação que eu fui ali no CAIS, né? Fazer uma consulta com o oftalmologista, e chegou lá, o médico ficou me olhando e falou, você não enxerga? Eu falei, sim. Mas você não enxerga mesmo? Eu falei, sim, doutor, eu estou andando aqui. Ele falou, mas como assim? Eu falei, porque quem me curou não foi o médico da terra. Quem me curou foi o médico dos médicos. Glória a Deus. E ali aquele homem Deus é ficou me fiel. olhando, né? Então, tudo isso
quero dizer para os irmãos, né, que estão nos ouvindo, e para vocês aqui também, né, que é necessário, muitas vezes, a gente passar por certas coisas para que Deus venha agir em nossas vidas. Hoje eu glorifico a Deus, irmãos, por tudo que eu passei. Tudo, tudo, tudo. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 5 que tudo que nós passamos é para experiência, Verdade. né? E eu tive tanta experiência com Deus. Lúcia, voltou a te interromper, vai acontecer sempre. Você chegou nessa experiência que você teve quando você estava no Espiritismo a manifestar, a receber uma entidade, no caso? Você chegou? Sim. Beleza, então ela vai poder responder isso pra gente, vai ser maravilhoso. Agora é outra pergunta, porque são duas situações. Você receber uma entidade maligna, uma entidade diabólica, Sim. e aí hoje a Ana Lúcia pastora, a Ana Lúcia instrumento de Deus, que recebe o Espírito Santo. Espírito Santo. Parece ser fácil responder essa pergunta, mas não é. Sim. Como é receber uma entidade, ser usada por uma entidade maligna e depois de uma conversão receber o Espírito Santo? Olha, eu já falei, lá no Espiritismo é algo mesmo diabólico, né? Mas a pessoa vai ali consciente, mesmo cega espiritual, mas a pessoa sabe o que está fazendo, né? Porque é bíblico, a Bíblia diz que Satanás ele só faz algo se Deus permitir, Tá certo? Se Deus permitir. Verdade. E quando eu estava lá, tipo assim, estava consciente, sim, mas eu fui induzida. Eu fui levada ainda criança. Sim. Eu não sabia o que era, eu não tinha experiência nenhuma com Deus, né? Assim, era como se você não foi por vontade própria. Não fui por vontade própria. Estava ali, consciente, sim, mas eu fui induzida, eu fui levada, eu fui consagrada com anos de idade. Inocente. Inocente, eu não sabia nem o que era a vida. Tanto é que eu conto essa história que aconteceu comigo, do que eu perdi a visão e tudo, porque as pessoas me contam, entendeu? Sim. E ali era uma coisa terrível. Eu não vou me aprofundar mais, porque tem coisas que Sim. não convém a gente falar. Certo. Mas lá é como eu falei, você está ali consciente, só que a partir do momento que aquela entidade entra no seu corpo, você perde o sentido. Você não sabe o que está acontecendo. Está entendendo? Porque agora não é mais você que está ali, o seu espírito vai para outro lugar, vai para as trevas. E aquele demônio que vem sobre o seu corpo, ele faz coisas que você não imagina. Fala coisas que você... Fala coisas que você não imagina. Aí quando eu entro nessa parte, eu me lembro daquele homem que morava no sepulcro, Sim. o demoniado de Gadarena. Aquele homem estava ali aprisionado por demônios. Para ele era normal. E é o que acontece com as pessoas que estão lá. Sim. Sim. Para eles é normal. Só que nós, hoje, né? Hoje eu, pastora Ana Lúcia, sei que não é normal. A pessoa fica ali presa. Espiritualmente ele está cego. Ele é manipulado, ele é levado pelos demônios. É um cavalo mesmo. É um cavalo mesmo. Eu vou falar para vocês que eu vi coisas acontecendo na minha família. Que misericórdia. Tá entendendo? Já vi pessoa manifestada esfaquear outra. E depois do caso passado não sabia o que aconteceu. Porque não foi ele. Era o demônio usando ele. Como o senhor falou, né? Cavalo. Ali o demônio faz o que quer, né? Com ele. E quando sai do corpo, ele não sabe o que aconteceu. Né? Já na presença de Deus, não. Na presença de Deus é diferente. Né? Quando a gente vem para a presença de Deus, aí o Espírito Santo trabalha, muda, molda o jeito de falar, o jeito de pensar, né? Porque agora nós nos tornamos uma nova criatura. A mente transformada. Né? Mente transformada. Tudo novo, né? Tudo novo. Quando aceitamos Jesus, a gente passamos a viver uma nova vida. É diferente. E a plena paz de espírito, né? Que nós... Sim. Antigamente, na época que eu estava lá nessa situação, vocês me vissem, vocês não me reconheceriam. A pastora Ana Lúcia hoje é outra mulher, outra pessoa. Uma certa feita, tinha uma jovem que congregava conosco
E essa jovem, ela era uma pessoa muito bonita, e ela, quando estava no mundão, ela se vestia com uma roupa bem curtinha, e lasciva total. E ela começou a ir para a igreja, foi para o retiro, e ali ela teve ali um encontro, né? Não foi um encontro tão genuíno, porque depois ela desviou. E aí cuidamos dela e levamos para a igreja, e ela estava uma bênção, se afastou das amizades, começou a usar umas vestes diferentes, né? Já não estava mais expondo seu corpo. E Deus começou a me mostrar em sonhos, e ela estava sendo atacada no mundo espiritual. Nós levantamos um plano orando pela vida dela, mas aí, infelizmente, ela passou um tempo, ela desviou, voltou para o mundão. E aí voltou a vestir as mesmas roupas, andar nas festas. E aí quando foi um dia, eu lembro como se fosse hoje, um culto de domingo, terminou o culto, eu estou voltando para casa, e aí eu olho assim e vejo 4 mulheres. Reconheci ela estava aqui, 2 do lado dela e uma outra do lado esquerdo. A do lado esquerdo era cabelo preto, bem grande, os vestidos dela tinham aquelas lanças de portão, tanto nas mangas como bem curtinho, assim, e descalça, com os pés sujos, mais sujos. E eu olhei claramente, falei, meu Deus, mas aquela outra descalça, ali com o pé sujo, aquele vestido vermelho, mas um vermelho de sangue. Foi questão de segundos, e eu olhei de novo, só vi 3. A da esquerda já tinha sumido. Eu comecei a me arrepiar todo, e passando por ali, e aí eu passei por ela. Eu olhei para aquela roupa que ela estava, uma casa que estava do lado dela. Na hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração, na hora. Eu senti aquela tristeza. Olha, filho, o demônio que estava do lado dela. O demônio que tem trabalhado na vida dela, ela não tem percebido. Que é o que a gente chama de pombagira. Demônio da pombagira. E olha que interessante. A Bíblia diz que antes de nós conhecermos a Cristo, tem um demônio que nos persegue. Não é isso? Aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem, limpa a casa, adorna, deixa tudo lindo, né? Mas aí a pessoa dá um vacilo e vai para o mundo. Aí aquele demônio retorna, né? Vê a casa limpa, adornada, e vai lá e traz mais 7. Aí tem pessoas que falam assim, aí passa a ser 8 demônios, né? Só que cada demônio daquele representa uma legião. Lembra do gadareno que eu acabei de falar? Sim. Legião de demônios, irmãos. É por isso que quando a pessoa volta para o mundo, a situação dele passa a ser pior que antes. Se antes ele traficava, agora ele vai traficar, ele vai assaltar e fazer coisas horríveis. Da mesma forma na prostituição. Se a pessoa se prostituía com um homem, agora passa a fazer coisas terríveis, que não é nem vou falar, né? Então, tipo assim, o diabo, ele faz isso. E geralmente ele procura aquelas pessoas que têm assim uma facilidade para dar lugar para ele. E esses ele escraviza mesmo. Eu conheci um rapaz, só para vocês entenderem, que esse rapaz, ele era evangélico, o pai dele era pastor. E ele estava bem na presença do Senhor e saiu da presença. Hoje esse irmão vive numa situação que só Jesus na causa. Já perdeu até um dedo, e já passou por tanta coisa, e Deus ainda está dando oportunidade para ele se arrepender, mas ali são legiões. Legiões. E o processo de arrependimento, de restauração, né? E de conversão. A conversão em si. Sim. Fica. Porque se uma vez que ele conheceu a Cristo, eu penso assim, pastor Ana Lúcia, aquele que conhece a Cristo, que tem uma conversão, ele não desvia. Ele não desvia. Quem conhece a Cristo, ele não desvia. É impossível. Sim. Então, mas a pessoa estava firme. Ela não teve uma conversão genuína. Por quê? A conversão genuína é você estar bem resolvido na área que mais Satanás te usou. Sim. É você fechar a porta. A brecha. Porque, como a pastora deu exemplo, o inimigo, ele sai e vai por lugares áridos lá. Sim. Quando ele retorna, ele encontra a casa vazia e limpa e adornada. Presta atenção. Por que ele saiu se a casa era dele? Né? Se ele saiu, alguém mais poderoso do que ele estava lá. Sim. Chegou. Houve um encontro. O encontro houve, mas não houve arrependimento. Então não houve conversão. Ele volta, encontra a casa vazia, limpa e adornada. Sim. E ele traz 7 demônios para essa casa. O estado dessa pessoa fica pior do que o primeiro. É o que acontece. Hoje o Daniel, ele é evangelista, ele
tem tido essas experiências. Nas ruas, você vai evangelizar uma pessoa. Eu era pastor, eu sou pastor, estou afastado. Evangelista, diácono. Aí você pensa, mas pastor, afastado, evangelista. O que aconteceu? O que aconteceu é justamente essa questão. O inimigo foi justamente na área em que ele tinha mais dificuldade. Sim. Como a pastora falou, ele conhece. Conhece. O diabo não é, ele é astuto. Ele é astuto. Ele age na fraqueza, na dificuldade que o ser humano tem, aonde ele não se converteu. Não é isso, pastor? Sim. E eu vou falar uma coisa bem aqui para vocês. Às vezes, o crente, ele ora, ele jejuma, mas vacila, né? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que perseverar no jejum, na oração e na leitura da palavra, para que a gente venha ser liberto, se transformado. Aí muitas vezes, na presença de Deus, o povo não quer pagar preço. Não quer pagar preço, aí fica aquele crente doente, crente morno, que a Bíblia diz que vomita, né? Aí o que acontece? A pessoa não desperta, né? Fica ali brincando e o diabo ali, ó, trabalhando, né? E na macumbaria, só para vocês entenderem o mistério, tem crente que faz 3 dias de jejum, mas eu não aguento mais, eu estou fraco. Lá eles ficam semanas, Olha só. jejuando dentro de um quarto escuro, Meu comendo Deus. coisas imundas. Perseveram mais do que os crentes. E às vezes a gente, né, eu gosto muito assim de conversar com as pessoas e observar. E até estava comentando com o Daniel que Deus assim nos deu o dom do amor, né? Sim. Para a gente É o poder maior. abraçar essas pessoas e dar um direcionamento. Porque tem casos que tem que ter muito amor. Porque se não tiver, né? É Tá verdade. entendendo? Então, tipo assim, na presença de Deus, as pessoas têm tudo fácil. Porque, ó, digamos aqui, no mundo, a pessoa para se prostituir ele tem que pagar. Para beber ele tem que pagar. Para usar qualquer tipo de droga ele tem que pagar. Entorpecente, ele tem que pagar. Já na presença de Deus, não. Né? É tudo pela graça, é tudo de graça. Mas as pessoas não querem pagar preço, não querem perseverar. É verdade. Aí muitas vezes, tem pessoas que até julgam, né? Verdade. Muitas vezes, Deus vai lá e pega um traficante, traz aquele traficante e começa a trabalhar na vida daquele traficante. Daqui a pouco o traficante é o pastor. Aí o povo fala assim, mas esse cara era traficante. E agora é o pastor. Mas por quê? Porque ele perseverou. Pagou o preço. Verdade, né? pastora. Pastora, eu vou passar aqui por enquanto. Você tem alguma pergunta para fazer? Não, a gente vai precisar só entrar num break agora, do nosso comercial. Qual é o nome? Coisa de 5 minutos. É o quê? Um break. Um break. Vamos falando em aramaico aí. Daqui 5 minutinhos a gente volta, só para você ter uma ideia, pastor. Nós já estamos com 1 hora de programa. Eita, não. A gente vai conversando, né? Deus vai usando, Deus vai falando e a gente nem vê a hora passar. Mas é rapidinho, a gente vai entrar no break agora de 5 minutinhos e já a gente volta com a nossa programação aqui da Rádio Lisboa FM, no Momento ID, com a nossa amiga, né? Com a nossa querida irmã pastora Ana Lúcia. Então não saia daí, já a gente volta, tá bom? Segura aí que a gente já volta. Lisboa é um momento de fé com o pastor Ivaldo Pereira. Agora, aqui na Rádio Lisboa. Tem muito comentário aí, pastor. Programa Momento ID na Rádio Lisboa. O que eu falei, pessoal? Que a gente ia voltar bem rapidinho, não deu nem 5 minutos, né? Tem que dizer 5 segundos. 5 segundos. Temos comentários aqui com relação ao testemunho, né, da pastora. Começando aqui pelo Jackson, né, que depois que a gente iniciou. Aliás, a Paula Cordeiro está assistindo com a gente, né, aqui na Paulinho, um abraço. rádio. Paulinho, Deus abençoe. Temos também o Jackson Lisboa, que é o diretor aqui da rádio, né? Ele acompanha com a gente sempre. Falou: olá, boa noite, meus queridos amigos e amigas e parceiros ouvintes da Rádio Lisboa FM, sempre com você. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Deus abençoe, Jackson. A Marli Ferreira fala: boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo.
A pastora Ana Lúcia, uma mulher de Deus. A senhora conhece a Marli? Conheço. Está aqui com a gente. Marli congregou comigo muitos anos. Isso, está aqui assistindo a senhora aqui na rádio. O José Bezerra está assistindo aí com a gente, o pastor José Bezerra, lá da nossa congregação do Jardim América, né? Ali da Ide em Amor. E diz: boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Pastor Elísio Silva, locutor também daqui da rádio, está assistindo com a gente. A pastora Romana, a mamãe do pastor Erivaldo, pastora Ana Lúcia, está aí. A paz do Senhor Jesus a todos que participam deste maravilhoso programa aí de Em Amor. Soraya Campos está assistindo com a gente. Násia Riquelme está assistindo também. Deus abençoe Soraya, Deus abençoe Násia. O Pablo também. Meu filho. Seu filho? Está assistindo aqui com a gente. Ele até falou que o microfone está baixo. Pablo, a sua mamãe fala um pouquinho baixo, viu? Já pedi para ela e para o pastor aqui também falar um pouquinho mais alto. No meu caso, Pablo, eu estou achando que estou sendo ofuscado, mas a mamãe é porque fala baixo, viu? Não, eu falei para ele aqui no comercial agora, nos bastidores, eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar você aqui, aí eu vou ficar desse aí, eu quero ver o que nós vamos fazer com esse microfone seu. Natália também está assistindo com a Minha gente, filha também. Natália Santos, Sua filha também? A mais velha. maravilha. Graciele, a pastora Graciele, a esposa do pastor, está cheio de mulherzada atrás dele, né? Gabriela Silva de Azevedo, glória a Deus, testemunho forte. E a Natália, boa noite, minha pastora, deve ser a sua filha, Natália Natália Santos. Santos, Minha sua filha. Gente, voltamos aqui com a programação, né? Vamos continuar aqui com o testemunho da pastora Ana Lúcia, muito forte, viu, irmãos? E se você tiver alguma pergunta também para fazer para ela, quer participar aqui com a gente, você pode mandar a sua pergunta aí nos comentários, tá? Ou no WhatsApp também, que o pastor deixou aí no início da live. Vou pedir para ele falar novamente o número. Maravilha. Ó, pessoal, nós temos aqui o nosso telefone de contato, é o 61-98158-6299. Esse telefone é o telefone de WhatsApp, tá? Repetindo, 61-98158-6299. Para que você possa participar ao vivo conosco, é o 61 30 60 20 66. Eu ainda não decorei isso mais de 3 Essa é por vezes na ligação, rádio. né? Esse é onde ele pode participar ao vivo, né? Ali Ligando aqui. pelo telefone. E também o Herculano, nosso querido evangelista Daniel, né, que está aqui conosco, aqui, que faz parte da nossa equipe, está lá conosco. Ele quer fazer uma pergunta para a pastora, é isso, Daniel? Isso. Fique à vontade. Então vamos lá, meu querido. Amém. O microfone é todo seu. Perfeito. A paz do Senhor, pessoal, ouvinte da Rádio Lisboa FM. Tá vendo? Tá vendo? Vou Ele fazer uma pergunta aqui para a nossa pastora Ana Lúcia, mulher de Deus. Pastora, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 8,32, fala: conhecereis a verdade vos libertará. Isso? Isso. Levando para a passagem que você falou do Gadareno, né? Ali ele vivia isolado e nenhuma cadeia segurava aquele homem. E muitas pessoas ali ficavam praticamente com medo, né? Sim. Com trauma, porque o estado que aquele homem vivia. E antes de conhecer a verdade, dentro do ônibus, a qual você falou, que o homem chegou, falou para jogar fora, que tudo aquilo dali era mentira. Sim. Né? Você sofreu muitas rejeitações, Sim. muitas lutas. Muito, porque eu fui a primeira. Eu não vou falar nem de fora, não, vou falar de casa. Porque a minha família, pelo fato da idolatria, né, ser muito grande na família, eles não aceitavam, eles não concordavam, assim, com a minha forma de viver. Porque, como eu falei, né, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. E assim como eu me dedicava lá no mundo, para o mundo, quando eu vim para a presença de Deus, aí eu me dedicava também, assim, de uma forma, me entregava por inteiro, Sim. né? E a minha família não entendia. A minha família não entendia. Quando eu chegava lá em casa com aquelas roupas compridas, tinha pessoas que ficavam falando coisas horríveis. Tá entendendo? Sim. Mas eu glorifico a Deus por tudo, porque a Bíblia vai nos dizer também que os nossos piores inimigos são os de dentro da nossa casa. É verdade. Mas, quando nós temos entendimento que essa palavra quer dizer, nós entendemos que não é as pessoas, Verdade.
Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra o corpo e nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. No início eu ficava triste, porque eu não tinha entendimento. Mas depois eu comecei até a glorificar a Deus, porque a Bíblia também vai dizer que as trevas ela não se unem com a luz. Verdade. Ou seja, quando nós passamos para a presença de Deus, quando a gente chega em um ambiente sombrio, eles não nos aceitam, Verdade. né? Porque a luz que está em nós incomoda. Verdade. E ainda existem algumas situações assim. Mas eu glorifico a Deus. Porque Deus, assim, Ele me deu muita sabedoria, me deu muito entendimento, entendeu? Para que eu viesse me sobressair, né? Sim. Eu fui a primeira pessoa da minha família que aceitei Jesus. E hoje, para a honra e glória do nome santo do Senhor, já somos 3 pastores na família. Aleluia. Olha só. Tem O meu irmão hoje, ele não está congregando. Houve uma situação, esse meu irmão que eu falei para vocês, mas já aceitou Jesus. Hoje ele já faz campanha, Glória a Deus. né? E a gente tem que respeitar o momento da pessoa também, né? Porque não é por força nem por violência. Sim. Mas nós pregamos para ele, falamos do amor de Deus para ele. Ele reconciliou um tempo atrás, mas aconteceu uma fatalidade, né? E hoje ele não está na igreja, mas já é temente a Deus, né? E assim, através da nossa vida, grandes coisas o Senhor tem feito, né? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu ministério. Posso? Sim. Era isso que eu ia entrar, perguntar, né, a respeito do Sim. ministério da irmã hoje. Eu- Quando que a senhora foi ordenada pastora, né? Como é que é a sua trajetória aí na Você ia igreja? perguntar, eu perguntei, você falou comigo. Eu ia perguntar. Naquele Eu primeiro ia perguntar, bloco. pastor, então, como é agora o ministério da pastora? Olha só, Só um momento. Pastor, Ah, eu você quer estive perguntar, ali mas- na vigília, né? Sim. Juntamente com vocês, a Sim. comunhão, né? A recepção ali foi muito amorosa com seus pastores, com seus obreiros. E ali eu e o diácono Hélio estavam ali, né? Nós recebemos muito a graça do Senhor. E eu vi que ali os irmãos é muito alinhados na comunhão. na comunhão. Na comunhão, e o testemunho de muitos pastores que participou da vigília, ali muitos eram do mundo do crime. Sim. E eu vejo que você tem um chamado assim demais para Sim. trabalhar com essas pessoas. Sim. E é o que eu gosto de fazer. Amém. Eu gosto de fazer. Já aconteceu assim de eu ir sozinha com uma pessoa pregar em ponto de droga Sim. e as pessoas ficam com medo, que vai comigo, né? Mas eu não tenho medo, não. Eu gosto, eu amo fazer esse tipo de trabalho, porque, irmãos, como eu já falei um pouquinho, né, ainda há pouco, a gente tem o dom do amor. Verdade. E esse amor não é um amor qualquer. Esse amor é o amor de Deus, pelas almas, né? Porque um dia eu estava lá perdida, e aquele jovem, né, ao qual o Daniel acabou de falar, pregou para mim aquela palavra que ficou, a Sim. semente foi lançada e ela floresceu, né? Terra boa. Talvez Terra ele nem boa. saiba disso, né? Não sabe, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, não fazer acepção de pessoas. Verdade. Eu falo sempre pro Daniel, às vezes nós temos a maneira errônea de pensar de que o evangelismo não surtiu efeito. Ah, mas evangelizamos o dia todo, ninguém vem da igreja. Você que acha. Mas a palavra foi lançada. Talvez você nem saiba, mas tem pessoas que voltaram para Cristo Sim. através da mensagem. Teve pessoas que se reconciliou em outra igreja através da mensagem. E Sim. talvez testemunho de você sem você saber. Sim. Como ela está testemunha desse jovem. Pois é. E aí o que acontece? Aí voltando agora a falar um pouquinho do meu ministério. E aí, como eu falei para vocês, lá no mundo eu era muito dedicada às coisas do mundo. E agora quando eu vim para a presença do Senhor, eu também me dediquei. Caí de cabeça mesmo. Eu tinha uma sede muito grande, como eu falei para vocês. E eu buscava muito, eu orava muito. E eu passei por alguns ministérios, né? E Deus ali sempre me levando para os lugares assim onde eu... Porque na primeira igreja lá onde eu aceitei Jesus, era pentecostal. Sim. E eu gosto de estar no meio do fogo. Eu gosto. O Daniel viu, né? Sim. O Daniel viu. E aí o que acontece? Aí houve uma situação que eu passei por um ministério e lá não era avivado. Fiquei lá um tempinho assim, eu falei, mas que negócio é esse aqui, Jesus? Eu estou no lugar errado.
E aí Deus foi trabalhando e foi me levando para um lugar, me levando para o outro, e Deus me levou para uma igreja que lá o povo era fogo puro, buscado mesmo. E eu orava muito. Com 2 meses que eu estava lá, eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. E foi uma coisa tão linda assim, tão espontânea, que o pastor pensava que eu já tinha sido batizada há muito tempo. Eu falei, não, pastor. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida e eu buscava muito, eu orava muito. Houve uma época na minha vida que eu não sabia mais quando era visão, quando era revelação. Eu saía no meio da rua, eu via os demônios e meus meninos comigo também viam. E ali a gente fazia muita consagração em casa e Deus revelava coisas tremendas, meus filhos, é coisa linda, entendeu? E aí o que aconteceu? E aí eu tive um problema nesse ministério lá, porque aí agora Deus começou a me... né? E ali eu, voltando só mais um pouquinho, eu não era casada. Aí um dia o pastor chegou para mim e falou, irmã, a senhora tem que casar para poder participar da Santa Ceia, dos trabalhos da igreja, só que eu já estava envolvida lá. Olha só, eu já estava envolvida lá. E ali eu, sim, casei. E ali meu ministério foi rápido. Deus me levantou. E Deus trazia pessoas de longe e falava para mim, olha, irmão, Deus está colocando um cajado na sua mão. Eu falava, Jesus, que mistério é esse? E ali Deus usava as pessoas e falava, olha, vou eu trazer uma pessoa assim, assim, você vai orar e Deus vai curar. E ali começou, né? As invejas, perseguições, né? E foi ali que Deus me levantou. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que vão para as igrejas e começam a observar os defeitos da igreja. Começa a olhar para o que as pessoas falam, para o que as pessoas pensam. Mas quando nós estamos firmados na palavra e em Cristo, até com os erros nós aprendemos. E foi assim que Deus me levantou. Ali no meio daquele povo, eu observava muita coisa errada e eu falava, eu não vou fazer isso, porque está indo contra a palavra. E Deus é amor. Se eu entrar nisso aí, eu vou estar indo contra o meu Deus. Olha o mistério. E ali Deus me usava para falar com aquelas pessoas, Daniel. E tinha pessoas que não aceitavam, falavam que não era Deus, que era carne, que era demônio. E ali Deus foi me levantando. Aí houve-se uma situação, lembro como hoje, estava tendo uma vigília naquela igreja, muita gente. E eu agora já era missionária. Só, irmãos, que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca gostei assim de ficar na frente para dizer eu sou, eu faço. Porque na realidade nós não fazemos nada, nós não somos nada. É verdade. Né? Nós somos pó, nós somos cinza, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação tem que ser dada a Deus. Eu costumo dizer, pastor, e esse aqui fica rindo de mim, que nós somos apenas um jumentinho. Isso. Igual aquele jumentinho que levou Jesus, né? A gente é instrumento, a gente Só é... um instrumento. Agora nós somos o jumento de Jesus, né? Isso. Aí ele é um também. Né? E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Foi lá nesse ministério que Deus me levantou. Eu aprendi com o erro das pessoas, porque eu lia muito, eu estava sempre buscando na palavra e eu via aquilo ali, eu falava, Jesus, eu não vou estar naquele lugar, não vou estar naquele meio, não vou fazer parte daquilo. E ali as pessoas começaram a se levantar contra mim porque via que eu era diferente. E houve-se uma situação onde eu cheguei naquele lugar e estava tendo ali uma fofoca, um negócio ali. E eu repreendi uma pessoa. Eu falei, olha, vocês estão indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo. E ao invés de julgar, nós temos que orar por ela. Se está vendo defeito, vamos orar para que Deus venha aperfeiçoar. Se acha que é demônio, vamos orar para Deus libertar. Se está caído, vamos orar para Deus levantar. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Eita glória. E ali a ira subiu. E ali Deus foi me levantando, irmãos. Aí quando foi um certo dia, voltando aí na vigília, Deus trouxe um vaso lá da última cadeira, foi lá onde eu estava e gritou e falou, olha mulher, estou eu colocando o cajado na tua mão. Vou eu trazer a mulher com câncer aqui, você vai orar e ela vai ser curada. E do jeito que Deus falou, aconteceu. E ali eu, meu Deus, que mistério é esse? Aí um dia eu fui para o Monte dos Milagres, lá naquele lugar.
E ali eu subi no monte, só eu e Deus sabia como é que meu coração estava, porque o negócio lá estava pesado. E ali, quando eu desci do monte, Deus usou um vaso para mim. Tudo que Deus usou, o vaso para falar para mim na vigília, Deus usou esse vaso para confirmar. Falou, mulher, estou eu colocando um cajado na tua mão. E ali, irmãos, Deus começou a trabalhar na minha vida. E ali eu buscava, eu orava, eu jejuava. E Deus me mostrava coisas assim profundas que, tá entendendo? Só quem é espiritual mesmo para entender. E ali, quando foi um dia, eu ali orando a Deus, e Deus começou a desenrolar os mantos comigo. Aí aquele pastor daquela igreja colocou um trabalho na minha mão. E eu gostava. Coisa que o homem é fazer no lar. E ali o pastor colocou aquele trabalho na minha mão e falou, missionária, a senhora vai, tá aqui esse caderno, a senhora vai fazer um relatório de tudo lá para mim, o que for louvado, a palavra, o endereço, as almas que aceitar Jesus. Eu falei, amém, é para lá que eu vou. O pastor colocou 5 irmãs comigo. Aí lá surgiu uma situação, tentaram me poldar, né? Aí tiraram as irmãs. Eu falei, Jesus, pois eu vou é só. E fui. Tinha lá que eu ia, a família toda aceitava Jesus, para a glória de Deus. E ali Jesus curava. Ali Jesus fazia coisas lindas. E eu no primeiro amor, Daniel, eu naquela alegria, eu fazia o relatório e passava lá, mostrava para o pastor. Falava, o pastor está assim, assim, assim. E o inimigo tentando atrapalhar. Parar, né? Aí quando foi um dia eu cheguei lá, o pastor falou assim, missionário, vamos orar para Deus criar um ponto de pregação lá naquele lugar. Eu falei, amém, pastor. E é o que eu mais gostava de fazer. Irmãos, eu orava tanto, tinha dia que eu dormia de joelho orando. Assustava orando, falei, Jesus, que mistério é esse? E Deus trabalhando. E aí o que aconteceu? Através desse trabalho, nós levantamos um ponto de pregação lá nesse lugar. Com pouco tempo, já tinha assim uma base de umas 30 pessoas, Daniel, lá. Mas aí foi quando começou a surgir os problemas mesmo. Mas agora eu quero entrar bem aqui, eu quero frisar bem isso. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja e não tem entendimento. Quando os problemas começam a surgir, ele quer desistir de ir para a igreja. Ele quer desistir de Jesus. Ele não quer mais fazer a obra. Só que é aí que nós temos que perseverar. Por quê? Muitas vezes, Deus permite a luta, o vento, o vale, para nos aperfeiçoar. E quando nós não temos entendimento, achamos que não é Deus, que é o homem, que é perseguição, que é isso, que é aquilo, mas não é. É Deus trabalhando no vaso. Verdade. É Deus trabalhando no vaso. E aí o que aconteceu? Houve uma situação, eu saí daquela igreja. Saí daquela igreja, fiquei um tempo em casa, só orando. Fiquei triste, não vou mentir, porque eu estava enraizada lá nessa igreja. Olha bem, estava enraizada lá, mas por quê? Porque eu já não estava tendo tanto entendimento do que estava acontecendo. Né? E ali, quando foi um belo dia, nessa época, meu pai estava muito doente, problema no coração. E eu ali orando ao Senhor. Aí quando foi um dia, Deus bradou. Eu sozinha no sofá da minha sala. Deus bradou lá e falou, olha, estou eu hoje trocando o coração do teu pai por amor a ti. Conta 3 dias. Vou eu te levar em um lugar e tu vai pregar para uma multidão. E fica somente na minha dispensação. Aí eu entendi que aquele momento que eu estava passando era permissão de papai. Era Deus trabalhando. E ali eu fiquei. Com 3 dias, eu estava na minha casa, de repente meu sobrinho chegou correndo. Tia. Oi, meu filho, o que foi? Meu avô falou para a senhora ir correndo para lá, que meu tio lá, onde eu nasci, faleceu, que é para a senhora ir, que meu tio já está lá com o carro e tudo e tal, e eu ainda não tinha entendido o mistério. Aí nós fomos. Quando chegou lá, irmãos, na cidade onde eu nasci, idolatria terrível. E nesse dia, para a honra e glória do nome santo do Senhor, eu preguei para mais de 400 pessoas. Aleluia. 3 dias. Deus falou, conte 3 dias. Meu Deus. E aí, quando eu retornei, nessa época, meu pai estava com um problema no coração fraco. Como o coração não estava bombeando o sangue, estava acumulando, o coração crescia.
tocava no pulmão e meu pai desmaiava. E Jesus trocou o coração do meu pai. Isso para a glória de Deus, meu pai morreu de outra enfermidade, Mas não desce. mas não do coração. Nossa. E ali eu permaneci em oração, buscando ao Senhor na minha casa. Quando for um belo dia, eu fui fazer outro culto em um lar. Mas uma amiga minha, não sei nem se ela está vendo aí, a Paula. E ali nós passamos por um lugarzinho pequenininho, bem pequeno. E o Senhor falava no meu coração, aqui é o Poço de Jacó. Aí eu, pá! Eu falei, meu Deus, aqui é o Poço de Jacó. E a Paula estava do meu lado, e a Paula era meio covarde. Desculpa. A Paula, Ana Lúcia, pelo amor de Deus, Ana Lúcia, aqui é muito longe. Eu falei, mulher, aqui é o Poço de Jacó. Aí eu estava era feliz. E ali nós fomos, fizemos aquele culto, Deus desfez obra de macumbaria e foi uma maravilha ali naquele lar, coisa maravilhosa, irmãos. Eu amava toda essa amava não, eu amo, né? E aí o que aconteceu? Quando nós retornamos, Deus me fez parar no mesmo lugar. A gente ia dar o número no telefone do dono da loja. Aí o Senhor falou comigo, pega o número. Isso foi uma sexta-feira. E ali, depois dessa sexta-feira, eu passei 8 dias sem conseguir dormir direito. Deus só desenrolando o manto, o rolo, né? Sim. A primeira noite, eu ali na sexta-feira, de sexta para sábado, Deus me deu o nome do meu ministério. 3 horas da manhã, eu de joelho orando e Deus falou no meu coração. Assembleia de Deus, unção divina pentecostal. Falei, meu Deus. E eu fiquei impactada. E quem disse que eu consegui dormir mais? Eu não dormi. Aí acordei no outro dia ansiosa e pensando, meu Deus, que mistério é esse? Na época, o meu filho, Pablo, que é o mais novo, era pequenininho. E eu lá ali só meditando, né? Falando com Deus. E de repente o Pablo veio brincando de lá para cá com as outras crianças. E quando chegou na minha frente, ele parou e falou, olha, Deus manda te dizer que esse é o nome do seu ministério. E Deus ainda manda dizer mais, que vai mandar tudo novo e vai assoprar nos 4 cantos. E saiu brincando. E eu fiquei impactada. Falei, meu Deus, que mistério é esse, Jesus? E eu pensando aqui comigo, né? Mas como, Senhor? Eu sozinha. Aí tá. De sábado para domingo, eu em oração, que foram 8 dias sem dormir. Aí Deus me trouxe à mente uma amiga da Paula. Hoje ela é pastora, Raquel. Olha só o mistério. E aí Deus me mostrava aquela mulher tirando um casaco de couro marrom. E Deus falava, liga para ela. E diz para ela que esse casaco foi consagrado aos demônios no Codó do Maranhão. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? E ele bradou de novo, falou, liga para ela. E diz para ela. E aí no outro dia eu tentei falar com ela, não conseguia, liguei para Paula. Paula falou com a prima dela passou para ela. E aí começou os mistérios. Ela me ajudou, né, com o som da igreja, aquele som da minha. Sim, é isso. Isso eu tenho aqui mais de 15 anos. Olha só. E ali em uma semana, eu vou me adiantar, né, porque o tempo já está um pouco, né? E ali em uma semana, para a honra e glória do nome santo do Senhor, Deus preparou tudo. Deus me deu a igreja completa e eu não tinha R$1 no bolso. Acredito. Deus, não tinha como ser Deus. Tem Não como. tinha R$1 no bolso. Meu Deus. Fui no banco para fazer empréstimo, quando chegou lá me travaram. Fui para o Monte Mais a Paula orar. 2 dias seguintes, o pessoal do banco me ligou falando que o dinheiro estava na conta. Olha o mistério. Ô, pastora, temos algumas participações aqui. Testemunho está alcançando muita gente. Glória a Deus. A Gabriela está dizendo, pastora Ana Lúcia é uma bênção. Pastora, depois ela fala de novo, pastora Ana Lúcia é uma mulher de oração. Aí a Mara, glória a Deus. E aí a irmã contando o testemunho, falando sobre aqueles que saem da igreja sem motivo. Ela diz, fala a Deus. Aí a evangelista Alessandra, paz do Senhor, irmãos. Que testemunho edificante. Deus abençoe a pastora. Olha aí, Amém. o pessoal se identificando, né, pastor? Sim. É muito edificante mesmo. O testemunho é muito forte, né? Deus, ele trabalha de uma forma poderosa mesmo, né? Sim. É visível, viu, pastora? Muito visível Deus na Pastora, nossa vida. Sim. nós estamos alcançando já nosso horário e nós temos aqui o Daniel, trouxe, Daniel, o caderninho? Trouxe, tá aí.
Queria fazer uma pergunta, Daniel? Acho que ele queria Sim, comentar alguma coisa. Ele queria Sim. comentar. Pastora, quando você abriu o seu ministério, eu vi que ali tem muitas libertações de almas, né? Sim. E hoje em dia tem pastores aí nomeados, que são grandes homens de Deus, Sim, né? sim. Que você acompanhou a libertação desses homens Sim. e eles te agradecem demais, né? Demais, demais. É gratificante demais. Porque uma coisa é você cuidar de qualquer coisa e outra coisa é você cuidar de uma alma, né? E através do meu ministério, nós temos obreiros no Maranhão, nós temos obreiro no Piauí, nós temos obreiro no Lago Azul, Pedregal, Santa Maria, Bahia, temos obreiros na Bahia. Tipo assim, não estão levando o meu ministério, mas foram levantados no meu ministério. Ali no Céu Azul nós temos umas 3 ou 4 igrejas que também foram pessoas que passaram no meu ministério e hoje estão pastoreando. Olha que coisa Outra coisa que eu queria também frisar, né? Porque tem líderes que quando Deus começa a levantar o povo para fazer a obra, se entristece. Uhum. Não entende. Só que nós temos que entender uma coisa. Tem pessoas que é para ficar e tem outras que é para ir. A obra de Deus ela não pode parar. Verdade. E eu fico feliz quando eu vejo Deus levantando assim as pessoas e levando para fazer a obra fora. Porque, tipo assim, tem pastores que fazem isso, fica querendo travar o ministério das Sim. pessoas. E nós não podemos fazer isso. Achando que é dom. Achando justamente. Que foi o que aconteceu comigo nesse primeiro ministério, quando foi para mim sair de lá, a perseguição foi terrível. Uhum. Porque eles achavam que porque eu era de lá, eu tinha que ficar lá, tinha que morrer lá. Olha só. Inclusive aquele irmão que pregou lá, o Carlos Labareda, Sim. também foi de lá e também passou pelo mesmo processo. Então, tipo assim, a gente não está aqui julgando ninguém, né? Sim. Mas nós temos que ter esse entendimento. As vidas vai para a gente cuidar, igual o Paulo fala, né? Um planta, outro rega, mas Deus Deus te dá o crescimento. dá o crescimento, né? E a gente não pode travar as pessoas de fazer a obra de Deus, porque é a obra de Deus, né? Que está em jogo. Verdade. E eu tenho essa visão, né? Eu tenho essa visão e graças a Deus assim, Deus tem me dado muita sabedoria para lidar com esse tipo de coisa. Sim. Porque tem pessoas que, né, não tem entendimento, acha que a obra é dele, e a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. Com certeza. E ele faz como ele quer, né? Usa o que ele quer, Sim. da forma que ele quer, e a gente tem que entender isso, porque a obra é dele. Sim, verdade. Ó, mais uma participação aqui, a Camila Santos, sua filha, né? Sim. O maior exemplo de fé, de amor e de superação na nossa família. Mulher virtuosa. Isso é maravilhoso, né? Os filhos, né? Sim. Eu costumo dizer que o cristão ele evangeliza de boca fechada. O testemunho dele fala por ele, né? Sim. Prega por ele. E Fala aqui bem mais alto, testemunho mais alto. Pastor, tava falando com a pastora que nós estamos com um projeto lá, fazer a cruzada, né? E Sim. nós vamos convidar o ministério dela Com para ela certeza. falar Amém. conosco. Com certeza. Estará E- conosco lá. E também em junho, essa cruzada é em setembro. Em junho nós vamos ter o retiro. O irmão também iniciou falando para a senhora ali fora, né, nos bastidores. A gente vai ter um retiro em junho, dia 19, 20 e 21. O nosso retiro tem como tema, o projeto é Projeto Transformados. E esse ano o tema do nosso retiro é Eu Jamais Serei o Mesmo. Então esse retiro ele é voltado para pessoas não crentes, desviadas, afastadas, é evangelístico mesmo. E a irmã, a pastora está convidada para pelo menos um Posso? dia estar com a gente lá. Amém. Posso falar algo? Claro? Eu também tenho um projeto. Sim. Só que o meu projeto está na gaveta. E esse trabalho de vocês tem falado muito comigo. Glória a Deus. E, tipo assim, eu gostaria de poder ter o apoio de vocês no meu Sim. projeto. Que foi algo também revelado por Deus, coisa tremenda, coisa linda. Né? Mas pelo fato da gente não ter assim. Que eu tive um tempo parada, né? Como eu tô falando, retornamos agora, estamos reiniciando, começamos do zero mesmo. Aí demora um certo tempo, né, para Deus levantar o povo. Mas eu tenho um projeto também evangelístico muito bonito, né, chamado Proel. Proel. Quando Deus me revelou esse negócio, eu fiquei assim meio sem entender. Aí depois um dia lá na minha casa, lá sozinha, ele falou comigo, Proel, projeto evangelístico. Eu falei, eita Jesus. Poderoso. Ô, Poderoso. pastor, conta conosco. Nós estamos aqui. Amém, amém.
nós lá na congregação, no Ministério ID, o nosso intuito ali é pregar o Evangelho, obras sociais e resgatar vidas. É o nosso chamado, Nós estudamos muito a palavra do Senhor. A igreja tem estudo quarta-feira, tem escola dominical no domingo. A igreja, ela tem, inclusive vai ter agora, não sei se o Daniel falou, nós vamos agora dia 25 de abril, inicia o nosso curso teológico ministerial, onde até pastores vão participar, líderes, do aperfeiçoamento do ministério. Para que a pessoa possa entender, quando a palavra de Deus diz crescer na graça e no conhecimento, isso é muito importante, porque quando você cresce na graça, na dependência de Deus, na oração, na consagração, no jejum e no conhecimento. O conhecimento não é dado para você de graça. Não. Ele precisa ser praticado. Se é professora, você sabe disso. Ele não vem de graça. Ele tem que se esmerar. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Sim. Paulo preso e preocupado com os pergaminhos. Traz lá os pergaminhos, porque de muito valia para mim. Então, a preocupação dele de estar se esmerando, se preparando. Eu vejo hoje uma dificuldade muito grande na igreja, por isso nós percebemos muita teologia da prosperidade. Sim. E as pessoas caindo nisso, achando que Cristo morreu na cruz para te dar chave de carro e de casa. Que Cristo ir para a igreja e resolver tudo, é o Evangelho Tabajara. Lembra daquele programa Cacete e Planeta? Organizações, Tabajara, resolvia todos os problemas. É o Evangelho Tabajara. Venha para a igreja e resolva todos os seus problemas. Não é. Nós sabemos que a irmã mesmo sabe a perseguição, a dificuldade que é servir a Deus. Sim. De ser cristão, de você entender que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me distancio do mundo, mais o mundo me persegue. Sim. No seu trabalho você vai sofrer retaliação, na sua família você vai sofrer retaliação, Sim. na sociedade você vai sofrer retaliação. Então, nunca foi fácil. Não. Nunca foi fácil. A palavra do Senhor Jesus: nesse mundo sofrereis aflições, Mas tem bom ânimo. Então, hoje a nossa visão é essa. Esse retiro que nós vamos fazer agora no mês de junho, esse é o 15º. São 15 anos de retiro. É um evento que é um evento bem assim, vamos dizer assim, difícil de se fazer, porque tanto tempo como financeiro é um valor bem alto, e a gente vai vender galinhada, feijoada, fazer bazar para levantar valores, para custear esse evento. E esse evento, há 15 anos, em 15 anos foram pessoas que foram libertas do lesbianismo, pessoas que foram libertas do homossexualismo, homens que foram libertos do crime, e por aí vai. Pessoas que eram adictos, que foram libertos através desse trabalho. O Daniel mesmo é um testemunho disso aí. Fruto, né, desse trabalho. Desse trabalho. E é algo maravilhoso. Então, uma coisa que eu, pastor Ivaldo, graças a Deus caiu por terra na minha vida, é a religiosidade. Eu não te vejo, você não é a minha adversária. Sim. Cuidado, Daniel, você vai para essa vigília, quem é esse pessoal que vai estar lá? Não, vai não. Nunca fale uma coisa dessa. Você entrou num negócio interessante aí, tem pastores que proíbem, né? Tem. Pastores que proíbem os crentes de visitar outras Verdade. igrejas, proíbe de ir para o monte. Isso. E o pastor... Se nem Jesus proíbe, né, pastora? Pastor, Aí ele quem sou eu? libera. Né? Ele fala, vai meu filho, vai debaixo da bênção. Glória a Deus. Né? Mas você é firmado na palavra aqui, você sabe qual é a verdade. Sim. Então, se pregar lá coisas que não convém da palavra do Senhor, você já sabe. Já tem discernimento. Essa é a visão que ele me passa. E essa questão aí da teologia é algo muito interessante. Porque tem que haver aperfeiçoamento. Verdade. E as coisas, conforme vai evoluindo, a gente vai ter também que mudar algumas coisas. Porque foi falado algo interessante aqui, que tem pessoas, eu conheço pastores, que ao invés de ajudar as pessoas, fica julgando. É verdade. E nós não fomos levantados para isso, né? Nós fomos levantados para cuidar, para abraçar. Eu sempre falo para as pessoas, olha, quando uma pessoa vai para a igreja, ele já foi em vários lugares. Verdade. Ele vai ali buscar um refúgio. Ele vai ali buscar um abraço. Ele vai buscar algo assim para alegrar o coração.
E dependendo do que nós falamos na igreja, as palavras ela têm um poder muito grande. Uma palavra bem colocada, ela edifica, ela muda uma história, muda uma situação, mas uma palavra mal colocada, ela mata, ela destrói. É verdade. Né? E eu tenho assim batido muito nessa tecla com os irmãos da minha igreja. E outra, pastora Ana Lúcia, esse movimento ecumênico, que é uma, vamos dizer assim, uma hipocrisia dizer sobre isso, porque a gente vê isso em eventos, lá na congregação mesmo, acho que tem muito que está me ouvindo, eu falo mesmo. O Daniel foi o que levou as cartas, e temos o aniversário do ministério, convidamos as igrejas, mandando carta para todo mundo. Porque a minha visão é, quando é um culto evangélico, eu não convido em outras igrejas. Eu falei, pessoal, vamos convidar quem está afastado. Sim. Quem já está na igreja, amém. Mas como era festividade da igreja, aniversário, né, de 11 anos, vamos convidar. Aí fizemos as cartas, o Ricardo fez as cartas, o Daniel foi entregar de igreja a igreja. Não apareceu um. Apareceu um. Isso aí é o quê? A falta de união. Sim. Comunhão, né, entre os irmãos. Porque eu costumo falar, nessa medida da brincadeira, eu sempre falo, que Jesus ele não veio assim, lutando por placa de igreja. E quando ele voltar, ele também não vai levar a placa. Né? Sim. E as pessoas batem muito de frente com isso. Ah, mas a igreja da pastora Ana Lúcia é assim, não vai para o céu. E que céu é esse que ele está pregando na igreja dele? Né? Ou então só aqui. Nossa, mas ele é Deus, hein? Ele sabe quem é Só que os vai ou não crentes pro da minha céu. igreja que vai para o céu. Eita, Jesus. Que Jesus é esse que eles estão pregando? Eu falo É. com os meninos lá na igreja lá, que é fácil você conhecer uma igreja que é uma. Fugiu agora o nome. É uma igreja. Na realidade é uma seita. Seita, isso, a palavra que eu ia falar era seita. É fácil. Toda igreja, toda seita é fácil de descobrir. Aquela que diz aqui, só aqui seremos salvos. Sim. Nós somos a igreja perfeita. É a igreja que vai para o céu, é essa. Meu irmão, E pode. geralmente essas igrejas aí, digamos, porque já chegou pessoas para falar comigo sobre esse tipo de coisa. O irmão está lá na igreja e se afastou da igreja. Ah, mas porque aquele irmão se afastou da igreja, agora eles não dão mais a paz do Senhor para aquele irmão. Sim, desse jeito. Quando encontra com aquele irmão, vira as costas. Uhum. Se vai no mesmo local onde aquela pessoa mora, conversa com os outros crentes, mas finge que não conhece. Coloca na porta da igreja Então- assim, a foto do irmão e põe isso Sim. embaixo. Se passar aqui não dê nem água. Dessa forma. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Só que nós temos que aprender uma coisa: o Evangelho de Cristo tem que ser diferente. Verdade. Nós temos que amar como Ele É amou. verdade, é verdade. Nós temos que cuidar das vidas como se fosse a nós mesmos, que é o amor que a palavra dele Sim, diz. Né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que tem pessoas que não têm esse entendimento. É o segundo mandamento, né? Sim. E aí o que acontece? Para a gente ganhar uma alma, né, Daniel? Sim. É uma luta. Para a gente levar para a igreja é uma luta. Uma luta. Mas ali, às vezes, tem pessoas que não têm entendimento, não têm sabedoria, e com uma palavra só lança aquela alma para fora. Verdade. Verdade. Acontece muito. Acontece muito. E Você- muitos líderes, pior ainda do que aquelas pessoas, não vai atrás. Ó, o Daniel ficou frustrado na situação, a gente trabalhando, fazendo culto na casa de uma pessoa, evangelizando e abraçando a pessoa na igreja, a gente batalhando por aquela alma, a pessoa indo para a igreja, aí vem uma outra lá e dá uma lenhada, machuca a Meu alma. Deus. Aí, ô pastor, você sabe, né? Então eu falei, irmão, infelizmente, o nível espiritual, a igreja, isso é importante a gente falar, esse amadurecimento. Eu não posso exigir de você o mesmo nível espiritual que eu estou. Sim. Talvez você tenha dificuldade na sua casa, você tenha dificuldade na sua vida que você não superou ainda. Então Sim. você ainda está ali, ó, tá no leite. Eu já estou aqui no mocotó. Sim. Ou eu estou no leite e você no mocotó e você querendo. Então a gente precisa ser maleável. Sabedoria. Entender que nem todos estão no mesmo nível. E nós, como Romanos 15 diz, devemos suportar uns aos outros. E não agradar a nós mesmos. Isso é muito importante, pastor, Sim. porque acontece muito. E temos que frisar muito isso, porque eu já vi acontecendo muito. E Jesus, ele deixou as 99 lá na prisca e foi atrás daquela que estava perdida. Sim. E hoje a maioria dos pastores, eu vou falar logo abertamente, não quer pagar preço por aqueles que estão perdidos lá fora. Quer o dízimo, quer a oferta, mas não quer cuidar. E aí? Naquele grande dia vai ser cobrado. Tem que dar conta. Vai ter que dar conta de cada uma delas. De cada alma.
E isso é muito sério. Muito sério. Muitos que não vê, né? Sim. Para finalizar aqui, nós temos também a participação da irmã Mara, lá do nosso Ministério de Amor, falando testemunho forte e edificante, pastora. Amém. A Gabriela Silva de Azevedo diz: tive o prazer de congregar no ministério da pastora Ana Lúcia e aprendi muito com essa mulher de Deus. A Marli Ferreira diz: que Deus continue abençoando o trabalho dos irmãos da rádio e que Deus também continue abençoando a vida e família do ministério da pastora Ana Lúcia, filha, serva, como ela falou, uma pastora que tem amor em fazer a obra de Deus. Te amo, pastora. Aprendi e aprendo muito pela sua fé e perseverança. Olha aí, Amém. pastor. Vai fazer a pastora chorar aqui. O Rio Ken diz: Rio Ken, pastora Ana Lúcia, é uma bênção. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês aí com a nossa live aqui, né? O nosso bate-papo com essa pastora. Uma bênção de Deus. Que Deus vai abençoar cada um de vocês que ficou com a gente até esse momento. Um testemunho maravilhoso. Ainda tem muita história, né, pastora Ana Lúcia? Eu pulei muita coisa. A gente pode até marcar uma parte 2, tá, pastora? Com a senhora aqui, para poder a gente contar mais experiências, né? Agora falar mais experiências do que aconteceu na igreja, do seu ministério, porque eu tenho certeza que a sua caminhada com Deus, o que a senhora passou, o que a senhora vive hoje, é um milagre, e esse milagre ele precisa ser compartilhado com mais pessoas. Sim. As pessoas têm que conhecer a história da pastora Ana Lúcia, quem ela era, quem ela se tornou e o que ela faz hoje para Cristo. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Como de costume, todo final, pastora Ana Lúcia, Sim. a gente faz uma oração. A gente tem um caderno aqui. Já queremos parte 2. Aí, ó, a Natália dizendo, parabéns a todos. Obrigado, Natália. E dizendo, queremos a parte 2. Toda sexta-feira tem um evangelismo em frente à nossa igreja, lá no Ministério de Amor, Amém. que é feito pelo evangelista Daniel, né? Ele tem uma pista de Cooper lá, e aí ele pega os nomes dessas pessoas, as pessoas colocam pedido, nome, e todo final de programa a gente realiza uma oração por essas pessoas. Pode falar sim, fica à vontade. E eu queria agradecer, né? Agradecer os irmãos. Estou impactada por esse trabalho. Né? Teve um tempo atrás, aí Daniel mandou para mim lá, eu vi só um pouquinho na live, porque eu estava ocupada. Sim. Mas semana passada eu vi, né, daquele irmão, o cantor, esqueci o nome dele, muito Adelino Rocha, muito lindo testemunho, né? Sim. Do que Deus fez com ele. E queria agradecer a vocês, Amém. Daniel, né? Agradecer a Deus em primeiro Canal lugar de por ter bênção, colocado canal o Daniel aí. no meu caminho. A Foi ponte assim, né? E tá aí, né? Daniel, que Deus te abençoe, que abençoe os pastores também. Amém. Amém. E eu quero somar. Tamo junto, pastor. Amém. Eu vim no mundo para servir. Amém. Oh, glória. Precisar da gente. Eu até comentei com o Daniel, conheço muitas pessoas aí, né, do nosso meio, homens e mulheres de Deus, muitos pregadores. Amém. Amém. Né? Então, o que a gente puder somar, a gente vai estar somando com Eu vocês vou aí. pro céu, pastor. Amém. Todos juntos. A casa do Senhor, ela não tem placa de igreja. Verdade. Todos juntos, ele não faz acepção de pessoas. Não. E ai de nós por fazermos, né? Sim, sim. Então, pessoal, vamos colocar um fundo aqui de oração. Enquanto isso, o evangelista Daniel vai fazer essa oração, né, pastor? Sim, vamos dar um pro nosso evangelista Daniel. Evangelista, Amém. ele é quem cuida aí dessas almas aí toda sexta-feira, né, ô Daniel? Sim. Então, nada mais justo do que esse irmão fazer oração. E o pastor Elivaldo também pode fazer uma oração final por nós. E a gente vai se despedir aqui junto com a pastora Ana Lúcia também, que vai dar uma palavrinha final para nós aí ainda. A Gabriela está dizendo, esse programa é uma bênção, que Deus abençoe a todos. Amém, Gabriela. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Daniel, Sim. fica à vontade, meu irmão. Amém. Pode fazer a oração enquanto a gente, junto com você. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui, Senhor, nesta noite nós te agradecemos de coração pela sua presença, pelo testemunho que nós acabamos de ouvir aqui, Senhor. Ó meu Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, cada ouvinte desta noite que está escutando, meu Pai, a Rádio Lisboa FM, a qual meio que o Senhor nos concedeu para levar a sua palavra, para libertar almas, curar,
Ó Senhor, este caderno de oração que o Senhor conhece muito bem. Cada nome aqui, Senhor, que nós pegamos ali, aquele calçadão ali, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor sondaste o coração de cada alma, de cada irmão, de cada pessoa que deixou o seu nome aqui. Ó Senhor, restaura os casamentos. Ó Pai, vai dando libertação para aquele que está precisando. Ó Senhor, vai tirando da mão, da garra de Satanás. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, vai curando as almas que pediu cura, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, que nós viemos pagar um alto preço, porque foi dado de graça nós vamos dar, meu Pai. Ó Senhor, aqui nós estamos, meu Deus, verdadeiramente lutando, perseverando, meu Deus, na sua presença e guardando a sua palavra para que nós não viemos pecar, vacilar os pés contra o Senhor. Ó meu Deus, nós agradecemos pelos livramentos de morte, pela força que o Senhor nos concedeu. Ó meu Deus, em nome de Jesus, vai visitando homens, mulheres, crianças, as famílias, a qual o Senhor tem multiplicado sobre esta terra. Os evangelistas, meu Pai, ó Senhor, vai cuidando de cada um deles. É difícil, Senhor, levar a sua palavra, ó meu Deus, porque está chegando o dia, Senhor, os tempos difíceis, a qual o seu apóstolo Paulo falou que muitos não iam acreditar. Mas aqui nós estamos, meu Deus, fazendo a missão, o ID. Nós estamos anunciando, ganhando almas, uma multidão para levar, porque nós escolhemos, meu Deus, a estar junto com o Senhor. Amém. E o Senhor vai estar conosco até, meu Pai, a consumação deste século. Então nós guardamos a nossa coroa para ninguém vir nos roubar. Abençoa o pastor Erivaldo, que está aqui, um grande homem de Deus que o Senhor conhece. O presbítero, meu Pai, que está aqui também, Senhor. Que o Senhor conhece o deitar, o levantar, o dia. Ó Senhor, abençoa poderosamente, meu Senhor. Fortalece, ó Pai, a pastora Ana Lúcia, que veio aqui, meu Deus. Amém, Jesus. Há uma mulher humilde que veio deixar o testemunho. Ó Senhor, que está somando conosco. Ó meu Pai, abençoa o ministério dela, abençoa os obreiros dela, abençoa, meu Pai, as portas, que permaneça ali, meu Pai, aberta em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor sabe a luta desta mulher. Ó Senhor, que todas as barreiras caem pelo chão. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo impedimento, ó Senhor, que ela prossiga pela mesma força a qual o Senhor concedeu para ela na primeira caminhada. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos nós. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Ivaldo, você quer deixar a palavra final? Sim, as considerações finais aqui. Sim. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, né, em primeiro lugar, por nos conceder essa oportunidade. Agradecer a pastora Ana Lúcia, tá, pastora? Queremos aqui, em nome aqui da nossa equipe e também do Ministério ID, se sinta abraçada por nós, né? Amém. Se sinta acolhida pelo Ministério, por esse programa. Aqui agora a senhora tem voz aqui também, eventos que tiver lá, conta conosco, pastor, tem como divulgar, estamos aqui para ajudar, tá bom? Sim. Pode falar. Eu quero também dar as considerações finais, né? Para a nossa pastora Ana Lúcia também, quiser falar alguma coisa no final agora, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer, né, os irmãos e agradecer os irmãos que me conhecem, né, que conhecem um pouquinho da minha vida. A Marli, né, que a missionária Marli congregou comigo. E os demais, né, meus filhos. Agradecer porque a gente tem uma história, né? Sim. E é muito bom saber que tem pessoas que conhecem essa história, Sim, sim. que fazem parte dela. Então eu queria agradecer, né, a nossa irmã Gabriela, a Marli, meus filhos e as outras pessoas, né? Porque são muitas, que Deus possa abençoar cada um, né? E vamos andar, vamos fazer a obra do Senhor, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelista Daniel, quer deixar uma consideração Sim. final? Fica à Quero vontade. agradecer a pastora, Amém. amém, todo os pessoal lá do ministério dela, os pastores, os obreiros, e continua assim com essa humildade, pastor, porque cada vez mais você vai encontrar pessoas humildes para somar
juntamente com você. Porque nós somos o corpo de Cristo. Sim. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Sim. Né? Que nem você falou, nós não podemos ter soberba. Não. Né? Então, nós sempre somos humildes, porque Jesus Cristo é humilde. Sim. E a obra que nós fazemos é do Senhor, né, pastora? Sim. Então, eu agradeço muito, viu? Amém. Precisar do pastor Erivaldo, é um grande homem de Deus. Eu louvo muito pela vida do pastor Erivaldo, eu falo direto para ele. Aqui, eu vou falar aqui ao vivo aqui para todos vocês aí que estão me coloca na escutando. berlinda, E viu? eu boto ele na prova Ele mesmo. fala assim, Ó, pastor, É, A rocha, Daniel. porque para uma pessoa pagar um alto preço por uma alma, né, ela tem que ter um amor demais. Tem que ter amor. Né? Porque da posição que eu saí, meu testemunho é um pouco diferente do seu, mas também foi muito doloroso, muito terrível mesmo. Que eu saí de uma família também muito carente. E de uma forma, de um homem sanguinário, agora eu sou um homem que tem um amor. E esse amor eu conheci por causa desses dois homens aqui e do ministério e de amor, Glória a primeiramente Deus. Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aí o pastor, ele está me ensinando muitas coisas neste mundo. Glória Né? a Deus. Deus tem revelado para ele algo, ele tem me passado. E eu falei para ele, eu boto minha mão no fogo por esse homem. Amém. Porque é difícil de conhecer os pastores, muitos pastores aí, que tem um amor. Sim. Né? Tem que ter o amor. Do mesmo jeito que ele me ama, ele te ama, ele ama o irmão. E ama outras pessoas que ele nem conhece. E é assim que tem que ser. Né? Então eu louvo demais, né? Glória Pela a Deus. vida do pastor Erivaldo, pela vida dos irmãos, pela sua vida também, Amém. pela oportunidade que a senhora concedeu, né? Amém. Assim, só de ver, né, o pastor, ali eu, em frente da raiz de Gessé ali, da livraria, né? Aí a pastora falou, tá aberto lá, que ela tava conversando com a mulher. Eu falei, Sim. ó, a loja tá fechada. Uhum. Só falei É isso. próxima à raiz de Serra. Congregação dela? Nada. Agora sim, né? O mistério lá é grande. Aí essa é a prova que eu boto no pastor, né? Porque eu se espelho nesse homem. As Olha a pregações dele, responsabilidade. Olha a as responsabilidade. pregações dele eu guardo comigo. Ontem foi pregado Mateus 28:11. Ele falou sobre canseira, Uhum. né? Sobre nós perseverar na força. Então eu guardei ali algo, e todas as pregações ele prega, eu levo para minha casa e estudo. Olha aí. Eu Glória a estudo Deus. e pratico, Isso é bom. né? Eu tô É a responsabilidade, hein? sendo formado debaixo do pé do Gamaliel. É isso aí. É. Daniel, Agora eu quero ser um juventil. Agora Sim. me chama de juventil, vai. toma cuidado desse ciumento aqui. Fala aí. Eita, Toma Jesus. cuidado, viu? Que Sim. isso Aí, é pastor, uma nós Juventil queremos, né, pastor? Agora eu quero ser E juventil. o pastor me concede essa autoridade, né? Porque quem convida é o nosso pastor. Mas é que nem eu e meu Herculano e o pastor, nós falamos demais de projetos, né? Sim. E isso é um projeto assim, evangelístico, né? Uma cruzada, né? Amém. E eu peço para o pastor a autoridade e fazer o convite para você e para o seu ministério estar lá Amém. conosco nesta Amém. cruzada. Sim. Em setembro Amém. agora. Setembro Só vai agora. me lembrando. Sim. Dois eventos importantes, né? O retiro é mais próximo, que é daqui em a 2 junho meses. e em setembro lá com a gente. E se também não for convidada para ministrar em outras E programações. outra coisa, pastora. Em maio agora, dia 16 de maio, é o culto do amigo. É um culto evangelístico. Sim. Lá no nosso ministério. Quero convidar vocês a participar conosco. E agora eu vou me oferecer, né? Para ajudar também. Se vocês quiserem fazer uma vigília, vamos combinar e a gente ajuda. Bora, vamos. Eita, Eu posso até estar glória. na direção, se for Vamos o alinhar caso. esse negócio aí, rapaz. E é bom que vai pegar, viu? Ele vai. Quando é esse? Agora eu quero Amém. ver, viu, Jumentinho? Depois você vai pegar pegar você. Agora, É somar, né? Só, ela fazia vigília todo mês. Durante 12 anos. Então, 12 essa anos. diferença. Tem. E outra coisa, ela tava no galpão que era 500 pessoas. Um dia eu conto essa história. E aí chegou maravilhado da vigília. É, E não, ele é. falou, pastor, é do jeito que o senhor gosta. O negócio, aquele negócio de estar derrubando cadeira, não. O negócio Não. lá é palavra, É é oração. palavra, é- oração. Eu falei, Isso então, aí, é- aí é vigília Mas genuína, a viu? oportunidade, eu falei, pastor, é meia hora, pastor. De oportunidade mesmo, o fogo descendo. Glória a Deus, isso é importante. Temos que marcar mesmo, viu, Já pastor? fizemos vigília que acabou 9 horas da manhã, a igreja estava lotada. E ele- Meu Deus. Eu sou de cara mágico, não vou embora não. Gente,
Tá vendo aí, né? O que tá acontecendo. Daqui a pouco nós estamos fazendo uma vigília aqui também, né? É. A experiência da pastora é muito grande Foi muito nisso, né? gratificante esse... O nosso programa Momento ID fica por aqui. Eu quero agradecer a sua presença que esteve com a gente até este momento, até agora. Pode ter certeza, vai ter sim parte 2, viu? A gente vai fazer um outro bate-papo com a pastora aqui com a gente, aqui na Rádio Lisboa FM. Não vai faltar oportunidade. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e ore por nós, fica com a gente. Não esqueça, eu também quero deixar aqui só um finalzinho. Hoje nós estamos fazendo a live no Instagram do Pastor Ivaldo, tá? Só que o Facebook do Pastor Ivaldo, só que o Facebook do Pastor Ivaldo não é tão convertido. Aí, nós temos nós temos os Instagrams oficiais da igreja que a gente precisa da sua ajuda. Por quê? Lá no Instagram, o alcance de público é maior, né? As pessoas, além de vocês, vão poder outras pessoas acompanhar melhor com a gente. Então, nós temos 2 Instagram que eu preciso que você vá agora aí e siga, que é o @Ministério Ideia, tudo junto, que é lá do Ministério de Amor, e o @pod_id com 2 S no final, tá? Somente esses 2 Instagram ajuda a gente a chegar em 1000 seguidores, que aí a gente vai conseguir fazer algo de mais qualidade, de mais alcance, para que, por exemplo, um testemunho que foi dado como esse hoje, que teve um alcance muito bom aqui pra gente, pastora, também. Muitas pessoas entraram, ouviram, bombou bastante. Imagina lá no Instagram quantas pessoas podem ser alcançadas através de um testemunho como esse que foi dado hoje. Então eu preciso de vocês, mais uma vez, @Ministério Ideia, tudo junto, que é do Ministério de Amor, e do nosso projeto do Pod-ID, que é um projeto de podcast também, que inclusive vai ter um testemunho fortíssimo do Daniel lá, nesse projeto, que é o @pod.id, com 2 S no final, tá bom? Então, mais uma vez, que Deus abençoe e fica com Deus em nome de Jesus. Muito obrigado. Abraço, pessoal, e